lidando muito com teoria, mas sim, por exemplo, Márcio, você faz assim, faça esse asana de yoga, faça essa postura de yoga que você não vai ter mais dor de estômago, faça essa postura que você não vai ter mais dor de cabeça. Por quê? Porque são coisas práticas, realmente. Né? Isso daí é lidar com a verdade, né? Lidar com o corpo, lidar com as energias do corpo, lidar com os chakras. Né? Então são coisas que realmente são imutáveis. Né? Nós temos que entender que tudo que está no universo existe então também uma regra, um mecanismo para aquilo funcionar. Né? As coisas não são feitas assim de uma forma tão aleatória como o homem pensa que são feitas. Existe um comando central para tudo isso. Existem grandes pessoas, grandes deuses que estão controlando o universo. E eles deixaram todo esse conhecimento para a gente, justamente para a gente sentir alívio, né? Para a gente poder então utilizar para o nosso próprio bem-estar. Porque é como você disse, o estado natural do ser humano é ser feliz. Né? Mas como a gente procura tanto a questão do materialismo, a gente acaba realmente se desviando e sofrendo demais as consequências. Né? Claro que tem outras coisas por trás, como por exemplo a própria mente, né? que acaba criando uma série de circunstâncias desagradáveis para a gente, porque ela cria justamente os desejos. Né? Horácio, agora me fala aqui uma coisa. Isso é uma pergunta que todas as pessoas fazem. A astrologia védica pode apontar soluções para problemas financeiros, de relacionamento, de negócios e espirituais, tá certo? Você pode falar um pouquinho sobre cada aspecto? Vamos começar com o aspecto financeiro. No aspecto financeiro, obviamente, isso é conhecido como artas, né? Porque na astrologia védica tem arta, né, que é justamente a riqueza ou as necessidades de uma pessoa, kama, que são os prazeres que a pessoa vai ter na vida, dharma, né, que são os deveres tanto religiosos como o dever como ser humano, né, na atual circunstância que ele se encontra, né, no corpo que ele se encontra, na família que ele se encontra, com a religiosidade que ele tem, com a educação que ele recebeu. E moksha, que a liberação também está envolvido, a liberação final, né, do corpo para uma outra circunstância, para uma outra vida, como também alguns aspectos religiosos. Né? No caso de arta, ou seja, no caso de riqueza, a pessoa então pode possuir diversos tipos de riqueza. Né? Por exemplo, possuir um bom marido é um tipo de riqueza, sabedoria é um tipo de riqueza, possuir religiosidade é um tipo de riqueza, e também tem a riqueza mesmo material, a riqueza financeira também. O dinheiro propriamente dito. Mas também tem a questão patrimonial. Né, tem pessoas que são ricas simplesmente porque elas têm um bom emprego, uma estabilidade financeira. Então também é um tipo de riqueza. Tem pessoas que têm filhos maravilhosos, que também é um tipo de riqueza. Viver em paz é a maior riqueza, né, Horácio? Ter uma paz mental também é uma excelente riqueza. Então, a riqueza ela pode se manifestar de diferentes formas. Então, no mapa, a gente pode então falar para a pessoa, olha, é aqui que você tem que explorar a sua riqueza. Né? Não adianta você ir para esse lado, porque você não tem o karma suficiente para isso. Vai dar burro em ponta de faca. Exato, você vai ficar nadando contra a maré, e principalmente num período que isso não pode ser manifesto. Num outro momento da sua vida, pode ser que isso se manifeste plenamente, mas naquele atual pode ser que você esteja nadando contra a corrente. Talvez seja mais interessante você fazer outras coisas, porque a vida vai mostrando para você, a vida vai dando sinais, e você às vezes, como você está muito direcionado para um lado, você acaba não enxergando as coisas. Você sabe, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, nesse curso que eu fiz, eu volto a repetir algumas informações importantes que eu recebi. O Dr. David Frawley enfatiza muito o vivenciar o momento presente. Então ele diz sempre que a gente está sempre preocupado com o passado, que são as coisas que já passaram, que não dá mais para mudar, ou a gente está preocupado com o futuro, que são as coisas que ainda nem chegaram, e que o futuro também depende da maneira pela qual nós vivenciamos o momento presente. Se você vivenciar o momento presente, você tem estabilidade suficiente para você pensar em cada momento, para você sacar, entre aspas, o que cada momento quer dizer para você. Então, vivenciar o momento presente faz com que nós tenhamos um domínio maior das coisas que estão nos acontecendo.
É verdade, Márcia, mas como um todo, as escrituras védicas ensinam justamente isso, né? Que a gente viver realmente o que está acontecendo, né? Não ficar vivendo no mundo da fantasia, né? Não, e também nem no passado e também nem no futuro. Eu acho que esses três aspectos do tempo, eles são importantes, porque o passado ensina muita coisa pra gente. E não necessariamente o nosso passado, mas nós podemos aprender também com o passado de grandes personalidades, de pessoas que também cometeram os mesmos erros que a gente, e como corrigiram também. E o passado da humanidade em si. Exato. Então, a gente observar isso tudo é importante, então, né? Agora, outros aspectos que você falou, por exemplo, da questão de relacionamento, aí já também é muito interessante, porque tem um outro segmento aqui dentro da astrologia ocidental conhecido como sinastria, mas também a gente tem aqui, dentro da astrologia védica, essa questão de compatibilidade, para ver aonde são os pontos que são compatíveis e não, e onde são os pontos que estão em atrito. Então, conhecendo esses pontos, onde a pessoa tem ilimitada força, você pode explorar a pessoa naquilo justamente ilimitadamente. E onde a pessoa ela tem debilidade, não adianta você ficar querendo forçar a pessoa a ter aquilo, porque ela não vai ter. Então isso evitaria também, Márcia, muitos desgastes no relacionamento também, né? Negócios a mesma coisa, né, Horácio? Negócios, interessante você dizer, porque muita gente vai fazer essas consultas justamente para saber quando que são os melhores momentos para assinar contratos, que tipo de negócio que é melhor para ela, porque ela vai evitar as perdas, né? E quando são os momentos interessantes, especiais, de forma que tudo que você faça dê certo, né? Então a astrologia védica pode te mostrar tudo isso, né? Todos esses bons momentos relacionados com o negócio, que tipo de negócio, os momentos, né? Até mesmo os minutos propícios para você fazer isso também. É impressionante, né? Como o momento certo, o dia certo, faz uma diferença total no sucesso das coisas. É interessante mesmo, Márcia, porque se você olhar, você pega projetos já feitos, né? Então pessoas pegam esse projeto, fazem ele funcionar e dá certo. Daí a pessoa pega um mesmíssimo projeto, os mesmos métodos, o mesmo orçamento e tenta aplicá-lo e não dá certo, né? Quer dizer que realmente o momento é muito importante você definir se o momento vai ser benéfico ou não. Por quê? Porque isso é notável, que as pessoas às vezes acordam e falam assim, hoje está com uma cara de segunda-feira, hoje está com uma cara de sábado. Ou seja, realmente as pessoas têm essa percepção do que está acontecendo com o tempo, né? Do que está gerando aquele momento, né? Então, quer dizer, hoje está com um jeito de sábado, né? Não está com um jeito de sábado, hoje não está com um jeito de domingo, né? Então, ontem estava com jeito de domingo. É feriado, né? Então, você pode perceber, Márcia, que realmente as pessoas têm essa percepção desses momentos, o que é melhor, então, fazer ou não fazer. Agora, dentro da astrologia védica, você pode, então, definir o melhor momento mesmo, o melhor momento para começar e realmente você dar certo, ou então você ter o mínimo de adversidades e o máximo de impulso para aquele negócio que você está fazendo. Bom, e agora a parte principal. Como que a astrologia védica pode apontar soluções para os nossos problemas espirituais? Na verdade, Márcia, o que eu pego mais é justamente aí, né? Essa questão espiritual, porque a única coisa que realmente pode trazer alívio para a gente é a questão espiritual. A questão espiritual ou mística. Muitas vezes as pessoas têm esses dois juntos, né? Ultimamente também tem aparecido muita gente com esses problemas de misticismo, né? Ou seja, a conexão com entidades, né? Conexão com mundos que muitas vezes ela não consegue lidar, justamente porque não dá para entender o que eles estão querendo, né? Então eles têm essas cobranças também, muitas vezes kármicas, que sobram justamente para um dos membros da família, né? Mas é claro que dentro do mapa a gente pode enxergar se a pessoa tem ou não essa abertura, né? Nesse caso,
Normalmente, dentro desses períodos, a pessoa tem que recitar um tipo de mantra, ou a pessoa faz um tipo de ritual, ou a pessoa faz algum tipo de doação específica, ou a pessoa usa alguma pedra, ou a pessoa para de comer alguma coisa, ou começa a comer outra, ou então a pessoa utiliza vários tipos de técnicas ou métodos diferentes para cada uma das circunstâncias também, né? Então, problemas espirituais também, normalmente as pessoas também têm muito, ou seja, existe uma variedade muito grande, mas normalmente quando se analisa o mapa, você já identifica o que está acontecendo e o que a pessoa realmente deveria estar fazendo, o que é importante para ela fazer, para ela poder neutralizar um karma que pode ser maléfico, né? Ou então aproveitar um momento extremamente importante para ela também, seja naquele momento ou então no momento futuro. Na realidade, né, Horácio, pura poesia, tudo de bom, é uma ferramenta extremamente poderosa para a nossa evolução em todos os sentidos. Então, meu caro ouvinte, se você quiser marcar seu mapa astrológico védico com Horácio Takano, o telefone é 31685096. Repetindo, 31685096. Agora, Horácio, o que é preciso, então, para fazer um estudo do mapa astral pela visão védica? Obviamente que a pessoa tem que saber, todo mundo sabe, né? O dia que nasceu, né? O mês, o ano também. É importante saber o horário aproximado. Se tiver, normalmente quem sabe mais isso aí é a mãe, né? A mãe é que sabe que estava de tarde, se estava de noite, se estava de manhã, se era depois do almoço, se era depois da janta. Não importa. É importante a precisão, né? Quanto mais perto tiver, mas se bem que depois com os fatos da vida passada, eu sempre digo, olha, em março de 1998 aconteceu tal fato. Pessoa, mas só que não foi em março, foi em abril. Aí você ajusta. Aí eu ajusto o horário, né? Aí eu falo assim, em 1975 aconteceu tal fato, né? A pessoa aconteceu mais ou menos no mês de junho. Então eu vou acertando com 3 fatos na vida da pessoa, eu acerto o horário. Mas quando a pessoa já tem o horário, é melhor, porque daí a gente não perde tempo fazendo essa retificação e já vai direto pro que é importante para a pessoa, né? E também a gente precisa saber a latitude e a longitude, ou seja, a cidade em que a pessoa nasceu também, né? Há muitas vezes, se a pessoa tiver se a pessoa quiser fazer também essa análise numerológica também, porque isso é muito importante, a gente também pode fazer através do nome completo da pessoa também. Porque muitas vezes a pessoa faz muitos negócios, né, lida com muitos números, então é importante também ela saber quais os melhores dias para usar tal número, qual o melhor dia para usar tal cor, né? Então, como usar tal número, como usar, em que situação você vai usar esse número, que esse número vai dar certo, né? Esse número você tem que evitar nesse dia. Então, tudo isso, então, são informações muito importantes que as pessoas sempre saem de lá com essas informações e passam a utilizar de uma forma que depois as pessoas começam a dar muita risada, né, Márcia? Porque depois disso, a pessoa, depois que a pessoa tem essa informação, ela vê as coisas acontecendo, porque normalmente isso cria um efeito dominó, né? Todas as informações que você usa, todos os números que você usa, acabam criando esse efeito dominó. Nossa, Horácio, é tanta informação, né? Pois é, Márcia. Bom, vamos repetir aqui, para marcar agendar o seu horário com Horácio, 31685096. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista que vai mudar a vida de cada um dos nossos ouvintes que estiverem dispostos e tiverem vontade de abrir o coração para isso. Horácio, muito obrigada. Eu é que agradeço, Márcia. Que haja paz entre os homens, que haja harmonia entre os homens, que haja alegria entre os homens, que cada ser humano encontre o amor e o poder dentro do seu próprio coração. Caros ouvintes, boa noite, obrigada pela presença e até terça-feira que vem com mais um programa Entrevistas com Márcia De Luca.